Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a impressionante história do voo 1549, que pousou sobre as águas congelantes do rio Hudson, em Nova York, apenas 6 minutos após a decolagem. O comandante, com uma grande perícia e perspicácia, e também graças ao avião, que era um dos mais modernos da época, conseguiu realizar este pouso impressionante, que inclusive vou mostrar para vocês as filmagens aqui durante o vídeo. E assim ele conseguiu salvar 155 pessoas que estavam a bordo da aeronave. Vai deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, este é o segundo vídeo no canal onde eu conto a história de um desastre aéreo. O primeiro foi a história do voo 402 da TAM. O Fokker 100 se acidentou, caiu sobre o bairro do Jabaquara, lá em São Paulo, apenas 24 segundos depois da decolagem. Nesta ocasião, infelizmente, faleceram 99 pessoas e dezenas de casas foram destruídas. Se você quiser conhecer essa história também, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima, tá? No vídeo. Mas um grande diferencial que a história desse vídeo tem em relação ao acidente do voo 402 da TAM é que ele não teve vítimas. Ninguém faleceu nesse desastre, apesar do avião ter caído sobre uma das maiores cidades do mundo. Na época, o comandante da aeronave, Chesley Sullenberger, ele virou herói nacional, foi condecorado, virou uma celebridade juntamente com a sua tripulação. Eu vou explicar para vocês como ele realizou esta façanha, começando pelo acidente. Pessoal, o dia era 15 de janeiro de 2009, um dia de céu claro, porém era inverno em Nova York, no hemisfério norte, e fazia bastante frio, tá? A temperatura ambiente naquela ocasião em Nova York era de 7 graus negativos. O avião decolou às 3h24 da tarde, partindo do aeroporto de LaGuardia, com destino ao estado da Carolina do Norte. O comandante se chamava Chesley Sullenberger, um piloto de 57 anos na época, ex-piloto de caça, piloto da aeronáutica norte-americana, um profissional muito experiente, capacitado e com seu treinamento em dia. O copiloto era Jeffrey Skiles, de 49 anos na época, também era um piloto experiente e inclusive tinha acabado o treinamento para aquela aeronave específica há poucas semanas. Então ele estava com um treinamento fresquinho ainda na cabeça. A aeronave era um Airbus A320, uma das mais modernas existentes na época até hoje, tá? Ela tinha 2 motores fabricados pela General Electric e contava com a chamada tecnologia Fly-by-Wire. O que é isso? É uma tecnologia usada nas aeronaves mais modernas que existem, onde o computador de bordo, ele o tempo todo fica monitorando as superfícies de comando do avião. O leme de direção, o profundor, as superfícies sobre as asas, os flaps, os ailerons. Ele fica o tempo todo acompanhando aquilo ali e fazendo cálculos. Por quê? Dessa forma ele consegue aperfeiçoar a atuação dos pilotos sobre a máquina. Então o que acontece? O piloto, numa determinada situação, por exemplo, numa determinada condição de vento, de umidade do ar, de pressão atmosférica, digamos que a configuração ideal para o avião é X, tá? Mas digamos, o piloto ele não vai conseguir calcular exatamente aquilo ali, ele vai deixar o avião na configuração aproximada para aquilo ali. O computador então ele vai calcular a configuração que o piloto deixou e a configuração ideal e vai colocar o avião na configuração ideal. Então o fly-by-wire ele vai aperfeiçoar a atuação da tripulação sobre a aeronave. Isso foi fundamental no caso do acidente do voo 1549. Então, naquele 15 de janeiro de 2009, o copiloto Skiles estava no comando da aeronave, ele ia realizar a decolagem, taxiou a aeronave e decolou. Começou a subir e antes de alcançar 1000 metros,
os pilotos viram muito rapidamente no horizonte um risco preto, tá? Mas muito rapidamente, numa fração de segundos. E o comandante Schellenberger, ele imediatamente já se deu conta do que era aquilo ali. Ele falou a palavra aves, né? Falou birds, na verdade, em inglês, né? Mas traduzindo, ele falou aves para o copiloto. Ele falou só isso, aves, tá? E em seguida, aquela revoada de aves atingiu o avião. Então foram vários impactos no para-brisa, na fuselagem e nas turbinas. E por incrível que pareça, as duas turbinas engoliram várias aves. Após o impacto, os dois motores pararam de funcionar imediatamente. Uma coisa impressionante, raríssima na aviação, tá? Porque, para quem não sabe, todos os cálculos, quando um avião é projetado, eles são feitos considerando que um dos motores vai falhar, tá? Então, um motor pegar fogo, parar de funcionar justamente no momento da decolagem, normalmente não causa a queda do avião, porque aquela aeronave é preparada para conseguir decolar com apenas uma turbina e, no caso de emergência, dar meia volta e retornar para o aeroporto. Agora, os dois motores pararem de funcionar simultaneamente, justo na decolagem, é muito raro de acontecer. E ainda mais por causa de aves na turbina, porque não é raro um avião engolir aves durante o voo. Isso acontece de vez em quando, mas é muito raro uma turbina parar de funcionar por causa disso. Esse acidente, além de tudo de extraordinário que aconteceu, a própria causa dele já chama muita atenção, que foi o fato das turbinas pararem de funcionar por engolirem aves, e as duas ainda simultaneamente justo no momento da decolagem. Mas o fato é que isso aconteceu nessa ocasião. Então, assim que os motores pararam de funcionar, o comandante Schellenberger assumiu o controle da aeronave e o copiloto, após passar o comando para Schellenberger, ele adotou uma série de procedimentos para tentar religar os motores, porém sem sucesso. Imediatamente após o choque com as aves, os pilotos viram que tinham que retornar para o aeroporto, mas já haviam se distanciado um pouquinho. Aí deram meia volta e a primeira coisa que eles tentaram fazer foi retornar para o aeroporto de LaGuardia. Chamaram a torre de controle, pediram prioridade para pouso, que foi concedida, mas alguns segundos depois eles viram que isso não seria possível, porque o avião não tinha atingido nem 1000 metros de altura ainda e estava perdendo altitude, porque os motores tinham parado de funcionar, não tinham mais nenhuma potência. Então eles pensaram também em seguir para o aeroporto de Terteboro. Eu sei, o nome é estranho, mas é isso mesmo, aeroporto de Terteboro, que ficava do outro lado. Nesse momento, o avião já tinha dado meia volta, ele decolou em direção ao norte, tá? Após o impacto, ele virou, fez uma curva para o sul para retornar para LaGuardia, e aí ele tinha para o oeste o aeroporto de LaGuardia, para o leste o aeroporto de Terteboro. Então eles ficaram alguns minutos ali discutindo para qual dos dois aeroportos eles iam seguir, até que eles viram que não iriam conseguir seguir para nenhum dos dois, não ia dar tempo de chegar lá. O que eles decidiram fazer então? O comandante Schellenberger chamou a torre de controle e falou: estou indo para o Hudson. Ele tinha decidido pousar sobre o rio Hudson, que estava bem abaixo do avião. Então, como eu falei, o comandante Schellenberger decidiu que a melhor opção que ele tinha naquele momento era fazer uma amerrissagem, ou seja, pousar na água. O rio Hudson é um rio bem grande, fica no meio de Nova York, né? E é um rio enorme e tinha a possibilidade dele pousar lá. O problema é que aviões não são feitos para pousar na água. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, que um avião ele tem grandes chances de pousar na água e continuar inteirinho, na verdade a possibilidade maior é o contrário, é ele pousar e se despedaçar todo, porque devido à alta velocidade, um avião pousando ou caindo na água, que seja, é quase a mesma coisa que ele cair sobre terra firme. Então as chances de sucesso nesse pouso de emergência, de salvar algumas vidas, eram muito pequenas. Mas naquele momento o comandante Schellenberger avaliou que seria a melhor opção, porque se ele seguisse para um dos aeroportos, ele ia cair no meio das casas na cidade. Outro problema era a temperatura nessa ocasião. Como eu já falei, a temperatura ambiente era de 7 graus negativos e a temperatura da água era de apenas 2 graus. Schellenberger não sabia disso naquela ocasião, mas isso seria um complicador mais à frente, porque os
passageiros, após o pouso, teriam que abandonar a aeronave para entrar num rio congelante e poderiam vir a falecer de hipotermia. Mas, a despeito de tudo isso, a situação era muito difícil e Sullenberger decidiu que o melhor realmente naquela ocasião era pousar sobre o rio Hudson. Então ele começou a descer ali sobre o rio lentamente. Ele, com uma extrema perícia que foi constatada depois na investigação, ele levantou um pouco o nariz da aeronave para que a cauda e a barriga da aeronave tocassem primeiro a água, que é o ideal numa amerrissagem. Ele conseguiu deixar as asas niveladas também, isso tudo sob uma imensa pressão que um piloto sofre nesse momento. Imagine você pilotando uma aeronave de não sei quantos milhões de dólares, com 150 pessoas dentro da sua aeronave, e você tem que pousar ela na água em apenas 6 minutos, menos de 6 minutos, né? Porque esse voo todo, considerando desde a decolagem até a queda no rio, levou 6 minutos, né? Mas ele teve que realizar tudo isso em menos de 6 minutos, né? Porque se a gente considerar o impacto, o tempo que ele levou para contatar a torre de controle e tudo, e decidir pousar no rio, ele realizou esse pouso em 2 ou 3 minutos no máximo. Mas ele conseguiu pousar, e numa entrevista ele contou que na hora do pouso ele pensou que o avião tinha entrado de nariz no rio e estava se afundando. Porque na hora que ele pousou, ele só viu água subindo pelo para-brisa, água e mais água sem parar. A impressão que ele tinha é que o avião estava afundando igual uma pedra de ponta cabeça no rio. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pousou ali, olhando pelas imagens que eu vou mostrar daqui a pouco, parece até que ele pousou suavemente, né? E o avião parou ali tranquilamente, parecia um brinquedo, e ficou boiando sobre a água e começou a ser arrastado pela correnteza do rio tranquilamente. Veja nas imagens que eu vou mostrar aí. Então essa aterrissagem foi uma verdadeira façanha na aviação, porque além da aeronave ter sofrido relativamente poucos danos, ninguém morreu no avião e praticamente ninguém se feriu. Quem mais se feriu foi uma comissária que sofreu alguns cortes na perna. Foi o caso mais grave que teve de ferimentos. Alguns outros passageiros sofreram alguns ferimentos, mas foram muito superficiais. Então na hora que o avião parou, ficou aquele silêncio no avião, todo mundo em estado de choque praticamente, né, petrificado, mal acreditando que estavam vivos, e eles notaram subitamente que estava entrando água no avião, uma água gélida, principalmente oriunda da cauda, porque um dos passageiros, assim que o avião parou, entrou em pânico e se dirigiu para o fundo do avião e abriu a porta de saída traseira, coisa que não era para ter sido feita. A comissária não conseguiu impedi-lo de abrir essa porta e a água começou a entrar abundantemente por essa porta. Entrou também por outros orifícios do avião, mas principalmente por essa porta. O avião rapidamente começou a ser invadido pela água e as demais comissárias iniciaram o procedimento de evacuação do avião. Abriram as janelas de emergência sobre as asas, abriram as portas dianteiras também, que nessas situações, quando você abre a porta, é armado um bote inflável que fica acoplado sobre cada uma das portas, tá? Na verdade pode ser uma esteira ou um bote, né? No caso de uma amerrissagem, vai virar um bote, porque vai ficar boiando sobre a água e as pessoas entram ali. Ou no caso de um pouso de emergência, ele se abre e as pessoas pulam ali e escorregam até o chão. E foi o que aconteceu nessa ocasião. Elas abriram as portas, inflaram os botes e as pessoas começaram a sair por essas duas entradas dianteiras e subir nesses botes, mas não couberam todas. Então muitas também saíram pelas saídas de emergência que ficavam sobre as asas, e elas ficaram várias pessoas também ficaram sobre as duas asas aguardando socorro. Algumas pessoas também pularam na água e buscaram refúgio sobre as superfícies de controle que ficam na cauda do avião, na empenagem, tá? Então desses 3 pontos ficaram várias pessoas aglomeradas ali. Nas fotos que eu estou mostrando aí vocês podem observar. E após essa evacuação saiu a tripulação. O piloto saiu, as comissárias, e o comandante Sullenberger percorreu toda a extensão da cabine de passageiros, gritando, perguntando se havia mais alguém
a bordo da aeronave. Percorreu 2 vezes, foi uma vez, retornou, constatou que não tinha mais ninguém e saiu do avião. Ele foi o último a abandonar a aeronave. Então vocês pensem, um avião pousa no meio de Nova York, uma das maiores cidades do mundo, uma das mais movimentadas, evidentemente milhares, milhões talvez de pessoas testemunharam a queda daquela aeronave, né? Então não demorou, em questão de poucos minutos, 2, 3 ou 4 minutos talvez, começaram a se aproximar barcos do avião para resgatar as pessoas. Eram barcos sobretudo, alguns da guarda costeira, alguns também de turismo e algumas embarcações pequenas particulares, tá? Então elas foram chegando aos poucos ali e retirando as pessoas da água. Algumas pessoas caíram na água, tá? Algumas em pânico, com medo do avião explodir, entraram na água e nadaram para se afastar do avião. Algumas durante o resgate caíram na água e algumas delas tiveram que ser hospitalizadas, tá? Em razão de hipotermia, que foi provocada em virtude delas entrarem nessa água gelada. Foram os casos de internação mais graves que tiveram, tá? Hipotermia por ferimentos, fraturas, tá? No organismo, no corpo, praticamente não teve. No total, 78 pessoas tiveram que ser hospitalizadas, tá? Mas como eu falei, a grande maioria era por causa de hipotermia. Depois do acidente, toda a tripulação, especialmente o comandante Sallenberger, virou uma celebridade, tá? Eles começaram a dar várias entrevistas porque a imprensa era uma grande história na época e até hoje. E a imprensa estava ávida por saber esses detalhes, principalmente porque a tripulação havia sobrevivido e eles queriam contar essa história, porque era uma história interessante para eles. É diferente de você ter um acidente onde o piloto sobrevive e ele é o culpado pelo acidente, ele sabe disso. Ele não vai querer falar com a mídia, mas nesse caso não. O piloto salvou a vida daquelas pessoas, embora a investigação ainda não tivesse sido concluída, mas nos primeiros dias já se teve ali uma ideia, tá, mais ou menos do que havia acontecido e que Sallenberger era o grande responsável por salvar aquelas pessoas. Então eles de uma hora para outra viraram celebridades, não conseguiam nem andar na rua direito porque as pessoas paravam eles, queriam tirar fotos, pediam autógrafos. Foram homenageados, foram condecorados, inclusive pelo prefeito de Nova York, pelo governador do estado, pelo então presidente eleito Barack Obama, que convidou toda a tripulação pessoalmente para assistir à posse dele em Washington. Eles ganharam também a medalha de mestre da Associação de Pilotos e Navegadores Aéreos, uma medalha que serve para homenagear pessoas que realizam grandes feitos na aviação civil. E um fato curioso, esse fenômeno da tripulação virar celebridade de uma hora para outra, é que isso inclusive atrapalhou a investigação, porque os investigadores tinham que ouvir a tripulação, ouvir a versão deles, e eles não conseguiam entrar em contato com eles, porque eles estavam viajando, dando uma entrevista numa TV, numa rádio, numa revista, ou tinham ido dar uma palestra, ou então não conseguiam entrar em contato com um, mas queriam ouvir 2 ao mesmo tempo, e o outro estava fora do país, por exemplo. Então isso inclusive num primeiro momento até dificultou a atuação dos investigadores. Outro problema que as pessoas envolvidas nesse acidente tiveram que lidar também nessa ocasião, após o acidente, foi o estresse pós-traumático, que por incrível que pareça, embora o acidente em si não tenha sido muito traumático, se você levar em conta a questão de perdas de vidas humanas que não aconteceu nesse acidente, em compensação, o estresse pós-traumático foi fortíssimo nas pessoas envolvidas ali. Tripulantes, passageiros, pessoas envolvidas apenas no resgate, bombeiros, ou tripulantes dos barcos que realizaram resgates ali, eles relataram, muitos deles, né, que não conseguiam dormir à noite, sentiam fortes dores de cabeça, tinham flashbacks. Até mesmo um caso muito famoso é do controlador de voo, que ele sofreu uma tensão muito grande na hora que ele perdeu a comunicação com o avião, acreditando que o avião tinha caído e possivelmente todos tinham morrido. E nessa ocasião, imediatamente, ele não pode fazer nada. Ele viu que aconteceu um acidente, ele tem que sair, largar o posto dele e ir para uma sala para dar a versão dele do que tinha acontecido. Na hora, tem nem tempo de beber uma água. E na hora que ele estava dando essa versão, entrou um colega dele na sala e falou que tinham todos sobrevivido, é o que estava passando na televisão.
que ninguém tinha morrido. Então foi uma experiência muito grande para ele, uma emoção muito forte, e isso gerou um estresse pós-traumático. Ele sofria todos os sintomas, insônia, dores de cabeça, flashbacks. Então, embora não tenha demandado muito cuidado médico naquele momento do acidente, as pessoas envolvidas demandaram uma atenção médica nos meses após o acidente, em razão do estresse pós-traumático desenvolvido. Para realizar a investigação, os investigadores tiveram que retirar o avião do Rio, né? A investigação foi bem rápida. E a primeira coisa foi retirar o avião do Rio, o que gerou uma cena bem, no mínimo, interessante, né? Que eles tiveram que cortar as asas do avião. Inclusive, o pouso de Sullenberger foi tão interessante que alguns especialistas apontam que a aeronave ela poderia ser recuperada após o pouso. Sofreu alguns danos, mas poderia ser recuperada. O que deu perda total na aeronave foi a operação de retirada dela do Rio, porque uma empresa foi contratada para isso e cortou as asas da aeronave, usou um guindaste para tirar ela. Então acusam essa empresa de não ter feito a operação corretamente para recuperar a aeronave posteriormente. Uma empresa afirmou que conseguiria realizar essa operação se fosse feita adequadamente. Ela poderia retirar a aeronave do Rio e possibilitar a recuperação dela a um custo de 20 milhões de dólares, que pode parecer muito, mas é menos de 1/3 do custo de uma aeronave nova. E depois que eles tiraram essa aeronave do Rio, eles colocaram a fuselagem sobre um caminhão enorme durante a noite, que não tinha muito movimento na rua, e seguiram com ela para um galpão, para abrigar ela lá e realizar as análises necessárias para a investigação. E aí você tem essas fotos que eu estou mostrando aí de um caminhão enorme arrastando uma aeronave pela cidade de Nova York. A investigação rapidamente apurou que a causa do acidente realmente foi o que os pilotos suspeitavam, que os pilotos afirmaram que era, que foi a ingestão de aves pelas turbinas. Mas aí o problema foi investigar por que uma simples ave gerou a parada de um motor, ainda mais dos dois motores. E aí, com uma série de análises, eles descobriram que aquela revoada de aves não eram as aves características daquela região de Nova York, que são aves pequenas. Eles eram, na verdade, uma espécie chamada ganso do Canadá, que são aves grandes, que chegam a pesar até 4,5 kg, e cada motor engoliu vários deles. A revoada era bem grande, teve um motor que engoliu 3 ou 4 aves, e teve outro que chegou a engolir até mais. Então era uma carga muito grande para aqueles motores. A investigação apontou também que a tecnologia fly-by-wire foi fundamental para evitar um desastre maior. Por quê? Enquanto Sullenberger se preparava sobre o rio Hudson para realizar o pouso, analisando os dados da caixa preta que grava os dados de voo, eles perceberam que pelos comandos que Sullenberger tinha colocado na aeronave, ela tinha um risco de sofrer um stall. O que é um stall? É simplesmente a aeronave perder toda a sua sustentação e cair verticalmente dessa forma. Se isso tivesse acontecido, teria sido desastroso. E poderia ter acontecido porque Sullenberger, tendo que se preocupar com tantas coisas, acabou, num determinado momento, deixando a aeronave atingir uma velocidade menor do que o mínimo exigido para ela manter a sustentação. Mas aí o fly-by-wire detectou isso e sutilmente aumentou a velocidade da aeronave para deixá-la pelo menos no mínimo para manter a sustentação. Então foi uma combinação de tecnologia extremamente avançada e um piloto muito capacitado que conseguiram salvar aquelas 155 vidas. Então essa investigação, ao contrário de muitas outras que a gente vê, que apontam de que a maioria dos acidentes aéreos são causados por falha humana, esse foi o contrário. Mostrou que o acidente foi causado por outras causas que nada tinham a ver com a ação humana, e o desastre mesmo, a morte daquelas pessoas, isso sim foi evitado pela ação humana. O comandante Sullenberger, hoje ele está aposentado. Após 30 anos de serviço na US Airways, ele se aposentou, mas continua trabalhando. Ele se aposentou da aviação civil, mas continua trabalhando como especialista de aviação na rede CBS News. E essa foi a impressionante história do voo 1549, que terminou em final feliz.
né? Quem disse que acidente de avião sempre termina com um final triste? Às vezes termina em final feliz. Aliás, acidente de avião, além de ser raríssimo, as pessoas que vivenciam um acidente de avião, na maioria das vezes, sobrevivem. Estatísticas apontam que 95% das pessoas que sofrem um acidente de avião sobrevivem. E esse acidente vem justamente para confirmar essa estatística. É por isso que o avião continua sendo o meio de transporte mais seguro que existe até o momento. Espera só inventarem os discos voadores. Então a gente fica por aqui neste vídeo. Espero que você tenha gostado dessa história. Deixa o seu curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, entra também na fanpage do canal, eu vou deixar o link aqui nas descrições. Eu tenho também um Google Plus e um Twitter, me segue lá, eu converso com seguidores, inclusive adianto os temas dos próximos vídeos. Se você também gostou deste vídeo, ajude também a divulgar o vídeo, compartilhe ele nas redes sociais e ajude o canal a crescer. Espero que você tenha gostado dessa história e lhe aguardo ansiosamente no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!